que são convocados para a seleção, jogadores que não jogam em times competitivos. Jogadores que jogam em time que todo ano perdem, todo mês perdem, toda semana perdem. E aí estão na seleção. E você, o jogador da seleção, não pode ser um jogador acostumado a perder. Ele tem que ser um jogador que vença, que dispute título, que esteja toda hora ali em grandes competições. E a seleção brasileira muitas vezes vai pelo nome, vai pela amizade. O jogador, a convocação? Não, a convocação, e é uma convocação preocupante, porque a gente, muitas vezes, é o tal negócio, o empresário que bota o treinador lá é empresário de muitos jogadores que estão na seleção também. Eu vi e li em relação ao pênalti que ele, nos treinamentos, o Bruno Guimarães, não é isso? Se saiu melhor do que ele e que o Bruno Guimarães bate pênalti melhor do que ele e a ordem era o Bruno Guimarães bater esse pênalti. Tá tudo certo, muito legal, ele respeitou a ordem do treinador, mas irmão, tem que ter atitude. Pega a bola. O Vini Júnior é o protagonista, o Vini Júnior é o pica que nós temos na seleção. Pega essa porra dessa bola e bate a porra do pênalti e tá resolvido. A seleção brasileira, ela não tem mais hoje o respeito que ela já teve. É o Japão falando, dá pra ganhar, vamos pra cima, é jogo que é pau a pau. O técnico da Noruega, o Brasil é favorito, mas vamos pra cima também, temos chances. Então o Brasil hoje parece aquele leão de zoológico que todo mundo entra, põe o dedo na boca e tira foto. É grande, é imponente, mas tá ali sem fazer mal pra ninguém. A seleção brasileira, você brasileiro que bate no peito, e quando eu critiquei a seleção, mas quem que é o único penta? O Brasil, ele é penta na história, mas não é mais uma seleção pentacampeã. Faz 24 anos que o Brasil levantou o pentacampeonato. Então esses caras que estão aí não ganharam porra nenhuma pra bater no peito e falar que é penta. Igual o Matheus Cunha que foi tirar sarro do japonês. Gente, quando você é aloprado por uma seleção japonesa, que os caras vão lá e falam, vamos jogar de igual para igual, e jogaram mesmo. O Brasil ganhou com a calça na mão nos últimos minutos, ali nos acréscimos. Hoje com a Noruega não foi diferente. Gente, o Haaland, ele é mais letal do que arsênico. E deixaram o cara 2 vezes, uma dentro da área, sem marcação. Porque, desculpa, estão falando, o Gabriel Magalhães não subiu. Como é que você sobe com o Haaland? O Haaland, se ele precisar resgatar um gato no 5º andar, ele pula e pega o gato na sacada, gente. Tá de brincadeira. O problema é deixar chegar a bola no Haaland, cacete. Não evitar o cruzamento. No segundo gol que o Haaland pegou da frente da área, sozinho, sem marcação, um dos caras mais letais do futebol. O aproveitamento do Haaland é absurdo. E nenhum desgraçado da seleção brasileira encostou no cara. Vocês estão de brincadeira. O mal do brasileiro é sempre bater no peito e falar, somos penta e vamos pra cima porque aqui é Brasil. Gente, o Brasil mais uma vez foi eliminado, com todo respeito à seleção norueguesa, por uma seleção, cara, que não vai almejar nada dentro da Copa do Mundo. Pode chegar até nas quartas, pode chegar, quem sabe, até numa semifinal, mas eu acredito que não vai ganhar. E novamente, já fomos eliminados para a Croácia, já fomos eliminados para a Bélgica. O brasileiro precisa parar de romantizar a mediocridade. A safra do futebol brasileiro, dentro da seleção brasileira, não existe. Não existe. O Vinícius Júnior, que tentou aí a Copa inteira carregar a seleção nas costas, o Bruno Guimarães, aí, por mais que tenha perdido o pênalti hoje, fez uma boa Copa até o exato momento. Mas, cara, o entorno não ajuda. A seleção brasileira, quando a gente vem aqui e faz uma crítica, muitas vezes o povo ele não entende, porque a gente precisa analisar uma situação e não somente torcer. Torcer, vocês torcem do outro lado. A gente está aqui, a gente tem que olhar até de uma forma um pouco mais crítica a mediocridade que é a seleção brasileira. A nossa safra é ruim. É uma safra de misto aí, de jogadores muito jovens, que pode até ter talvez uma certa qualidade, com uma equipe velha. A seleção brasileira, na parte defensiva, é uma equipe anciã, cara. Deixa demais a desejar. Infelizmente essa mescla não deu certo. E mais uma vez, Carol e Neguerê, o peso da camisa da seleção brasileira acaba refletindo dentro de campo. Tem muito jogador que não tem psicológico para jogar com a camisa da seleção. No caso do próprio pênalti, desculpa, o Bruno Guimarães, repito, fez uma baita Copa até aqui, mas não dá pra desperdiçar um pênalti, cara. Não dá. Mas acontece. Mas quando você tá vestindo uma camisa de seleção brasileira no mata-mata, irmão, é o tipo de chance que vai fazer falta. O Endrick, que entrou com 40 segundos dentro de campo, ele teve a chance do jogo. Desperdiçou. E o Endrick foi um cara que, inclusive, eu mesmo bati na tecla que ele deveria ter mais chances. Quantos jogadores num planeta gostariam de ter a chance que o Endrick teve? Isso atrapalhou no domínio da bola. Então eu concordo com o Mauro ali também, não dá pra execrar, mas tem que cobrar, gente. Tem que cobrar, esses caras estão vestindo camisa de seleção brasileira. Que hora que eu falei, Ancelotti, antes ainda da Copa começaram, o Ancelotti vai renovar, eu falei, ele vai renovar. Péssimo sinal, falei pra vocês. Porque se ele vai renovar agora, se ele tá afim de renovar agora, é porque ele sabe que não vai dar. É porque ele quer mais 4 anos, é porque ele acha que ele vai formar um time pra 2030. Se ele tá renovando agora, é porque ele tá achando que não vai dar. E eu continuo com a minha teoria. Ele olhou e falou, olha, vai ser difícil, vamos competir, mas não vai dar.
E ele vai tentar preparar essa seleção para 2030. Ele foi mal ontem, ele aprendeu ontem, ele também não tinha lá muitas coisas a fazer, ele pega um ciclo já no final e o meio campo esburacado, jogadores em fim de ciclo, beleza? Mas agora ele tem 4 anos para preparar o time. Tem 4 anos para visitar as federações estaduais, 4 anos para visitar os grandes clubes do Brasil e falar: eu preciso de meio campistas. 4 anos para preparar um novo time. Ele já sabia que não ia dar. E a gente também sabia. Gabriel Sara, é isso aí. Se eu manteria o Ancelotti, óbvio que eu manteria o Ancelotti. E eu daria agora um tempo para ele trabalhar. Mas a CBF, como instituição, tem que olhar para a seleção brasileira, como Marrocos olhou para a seleção de Marrocos, como Noruega olhou para a seleção da Noruega, como o Japão olhou para a seleção japonesa. Não é à toa que a França, há muitos anos, tem uma academia nacional de futebol, que chama Clairefontaine. Marrocos investiu mais de 60 milhões de dólares numa academia nacional de futebol lá atrás. A Noruega, também lá atrás, investiu numa academia nacional de futebol e espalhou 700 olheiros num país deste tamanho. Criou um método de trabalho e falou: nós somos altos, nós somos fortes. O que a gente precisa? Futebol se joga com o cérebro. Formaram o Odegaard. Formaram o Patrick Berg. Nós precisamos olhar para a seleção brasileira não como um conjunto dos melhores jogadores brasileiros em atividade naquele recorte específico do tempo. A gente precisa olhar para a seleção brasileira como uma equipe, como um time. E o Brasil precisa de um plano nacional de futebol, de uma academia nacional de futebol. Nós já temos a Granja Comari. E o Ancelotti pode nos ajudar nisso, e a CBF também. De olhar como a França fez com o Clairefontaine, como a Noruega fez, como o Marrocos fez. Você vai pegar jogadores da base, independentemente do clube, e treinar esse cara para jogar na seleção. Isso não é seleção de base. É olhar para o futuro e falar assim: eu vou treinar esse jogador para jogar em seleção. Como vai ser o time da seleção em 2030? Nós vamos jogar assim, assim, assado. E nós vamos olhar para os nossos jovens e pegar esses caras, treinando eles lá para 2030. Como o Marrocos fez, como a Noruega fez, como a França fez. Pode tirar Tafarel também, tá? Tira já preparador de goleiro, arranca essa turma toda de lá. Departamento médico, tem que fazer uma limpeza. A limpeza na seleção. Departamento médico, preparador de goleiro. Preparação física ainda não sei. Mas dessa turma toda tem que limpar Tafarel, médico, tem que limpar tudo. Porque o Tafarel é quem bancou o Alisson 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. O que o Alisson fez? Pegou uma bola hoje, uma bola, quando estava 0-0 em 3 Copas do Mundo. E aí chute de fora da área sempre entra também. Então é duro torcer para uma seleção fraca como essa que não representa a gente. Mas eu acho que a gente agora tem que esperar esse novo ciclo, ver mais Hendrick, viu, Ancelotti? Viu? Mais Ryan, mais Estevão, que deveria estar na Copa. O treinador, o Ancelotti, aí quis esperar o Neymar, mas não pôde esperar o Estevão, que tá bom já para jogar. Mais Danilo, Rodrigo, que tem só 25 anos, Vini Júnior, Carlos Miguel e Gabriel Magalhães. Tem que continuar, né? Marquinhos também tem que continuar. Então uma seleção renovada, uma seleção com garotos, uma seleção que possa mostrar algo diferente dessa geração perdedora que finalmente está indo embora. A substituição que ele faz, logo de cara, acho que ele bota o Hendrick, foi o Hendrick no Martinelli a primeira? Ou foi no Cunha? Não lembro. Mas a primeira substituição que ele faz, não precisa, a gente não estava perdendo o jogo. A gente não tava 1-0 pros caras. A gente não estava perdendo, a gente estava 0-0. Foi Cunha, tava 0-0, pô. Por que fazer aquilo naquela hora? Não precisava ali. Precisava? A gente se comportou na substituição como se a gente estivesse perdendo o jogo. E a gente não estava perdendo o jogo. A gente estava tendo dificuldade, sabe onde, chat? No meio de campo. E aí tá na hora de dar um passo atrás. O tal do 4-2-4, que tem vários cortes dessa live aqui falando que eu tinha frio na barriga de jogar com 2 caras no meio campo. Eu tenho frio na barriga de jogar com 2 caras no meio campo porque nenhum time que compete na Copa do Mundo joga assim. Só um. Chama França. Mas, malandro, a França, na frente, tem Olise, Dembélé, Mbappé, Doué, Barcola. Então, vamos dizer que são esses 4 aqui. 4-2-4. Você joga com 4 caras na frente. Se o Olise tiver num dia ruim, você tem o Mbappé. Se o Mbappé tiver num dia ruim, você tem o Olise. Se os 2 tiverem num dia ruim, você tem o Dembélé, ambidestro. Se os 3 tiverem num dia ruim, você tem o Doué. Se os 4 tiverem num dia ruim, você bota lá o Akliouche, o Barcola, entendeu? Se você não tem esse time, você não pode jogar com 2 caras. Depois de ouvir Romário, Zico e outros especialistas de futebol, fica a pergunta: eles falaram a verdade que ninguém queria ouvir? Escreva sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui você acompanha as principais notícias e polêmicas da seleção brasileira todos os dias.